Primeiro dia, a missão de Cristo em minha vida. Mais uma jornada em nossa caminhada rumo ao lar. Como você já desenvolveu e consolidou o hábito de ir à presença de Deus nas primeiras horas de cada manhã, vamos continuar o processo, agora com uma proposta mais profunda do conhecimento da salvação. Estamos certos de que a palavra vai alcançar o que não foi alcançado até aqui. Serão novos desafios, porém novos conhecimentos e novas mudanças. Afinal, não somos ainda o que gostaríamos de ser, mas também não somos mais o que éramos. Buscando diariamente a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certamente recuperaremos tudo que o pecado tirou de nós e seremos o que Ele deseja que sejamos. A comunhão diária entre Deus e seus filhos era algo natural no ambiente edênico. Eles se comunicavam face a face. Com o pecado, esse relacionamento foi rompido, pois o pecador passou a se esconder de Deus. Como o Pai amoroso, vendo seus filhos vivendo no cativeiro do pecado, Ele idealizou um plano de resgate. Ele tomou a iniciativa e construiu a ponte que uniu novamente a criatura ao Criador. Enviou seu Filho com a missão de salvar completamente todos os perdidos. Compreender, meditar e aprofundar o conhecimento a respeito da missão do Filho e colocar as palavras do Pai no coração é o que se pretende alcançar neste primeiro dia de jornada. Relacionamento perfeito. Deus criou Adão e Eva e os colocou num lugar ideal para se viver. A Bíblia diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 2:15. Nesse ambiente, todas as suas necessidades eram satisfeitas e eles viviam plenamente felizes, em harmonia com Deus e consigo mesmos. Diariamente andavam com Deus e recebiam novas lições. Havia perfeita comunhão entre eles. Adão e Eva, em sua imaculada pureza, deleitavam-se nas cenas e nos sons do Éden. Deus lhes designara o trabalho no jardim, o lavrar e o guardar. Gênesis 2:15. O trabalho de cada dia lhes trazia saúde e contentamento, e o feliz par saudava com alegria as visitas de seu Criador, quando, na viração do dia, andava e falava com eles. Diariamente lhes ensinava Deus suas lições. A ciência do bom viver, p. 261. Ao primeiro casal foi concedido o privilégio de uma intimidade sem igual com Deus. Eles provaram da plena felicidade e harmonia até a entrada do pecado no mundo. Relacionamento rompido. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Gênesis 3:8. Que sensação estranha! Vergonha, medo e separação. O relacionamento que fora até ali natural para o ser humano tornou-se motivo de fuga para o homem. As consequências da separação de Deus logo foram percebidas pelo primeiro casal. De acordo com Gênesis 3, o primeiro sentimento que o pecado provocou foi a vergonha. Eles se deram conta que estavam nus, por isso usaram folhas para se cobrirem. O segundo sentimento foi o medo, medo de Deus. Não que ele tivesse mudado, pois ainda era o mesmo Pai de amor, o bondoso Criador, aquele amigo que os visitava todas as tardes. O homem é que mudará. Foi o casal que fugiu de Deus, que se afastou e se escondeu. A separação foi a mais terrível consequência do pecado. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3,23, 24. Estariam eternamente separados do Criador amoroso. Nunca mais poderiam ver a face do Pai. Sabe o que significa isso? Que coisa horrível é o pecado, que começava a se tornar parte da vida do ser humano. E o brutal assassinato de Abel mostrou o quanto o pecado poderia deformar a imagem de Deus no homem. Tudo era diferente. Quanto mais o tempo passava, mais o ser humano se rebelava contra Deus e cometia violência contra o próximo. O fato de Deus trazer um dilúvio sobre a terra é prova de quão mal havia se tornado o pensamento do homem. Gênesis 6,5. É importante lembrar que o Criador sabia que corria o risco de ser rejeitado pelo homem, quando decidiu lhe dar o livre-arbítrio. Contudo, ele não podia negar esse direito a alguém a quem tanto amava.
Ellen White diz que Deus não ordenou a existência do pecado. Previu-a, porém, e tomou providências para enfrentar a terrível emergência. Tão grande era seu amor pelo mundo, que concertou entregar seu Filho unigênito. O desejado de todas as nações, p. 22. Portanto, Deus decidiu dar sua vida por amor ao ser humano. Preferia se sacrificar a criar pessoas sem poder de escolha, que lhe obedecessem por obrigação. Por meio de Jesus, a salvação estaria disponível a todos que a quisessem, um plano provisório de reaproximação. O Senhor sempre tem dado o primeiro passo para a reconciliação com o homem. Por isso, elaborou o plano da salvação, para reatar o relacionamento rompido. Esse projeto entrou em ação assim que o homem pecou. Através do simbolismo do sacrifício de um cordeiro, as primeiras gerações poderiam ter, de forma ilustrada, a promessa de um Salvador. Adão matou o primeiro cordeiro. Muitos outros também seriam mortos, apontando, assim, para aquele que deveria vir e pagar o preço do resgate. Cada animal sacrificado mostrava a fé do seu ofertante e o seu interesse em se aproximar de Deus. Esse foi um meio que Deus proveu para que o homem se relacionasse com ele. Deus mesmo se manifestou várias vezes nos tempos do Antigo Testamento. Visitou Abraão, acompanhado de 2 anjos. Apareceu a Jacó num sonho em que uma escada unia a terra ao céu. Utilizou até uma pequena vegetação, uma sarça ardente, para conversar com Moisés. No Monte Sinai trovões, tremores, luzes e uma voz poderosa marcaram a presença de Deus entre o seu povo. Mas, foi com a ordem de construção do santuário que o Senhor deixou bem clara sua intenção de habitar com seu povo, Êxodo 25, 8. Assim, mais do que nunca, os israelitas saberiam onde buscá-lo e encontrá-lo. Uma solução definitiva na visão do Pai estava uma solução final para o resgate de todos os seus filhos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Na plenitude do tempo, veio Emanuel, Deus conosco, para salvar e redimir a todos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. A encarnação foi a maior prova do envolvimento da divindade na salvação humana. Cristo abriu mão de sua posição privilegiada e se tornou um bebê, tão frágil e dependente quanto qualquer criança de hoje. Contudo, mesmo sendo homem, andando com os homens, vivendo entre os homens, ele não foi compreendido por muitos deles. Jesus foi a maior revelação que Deus poderia ter feito de si mesmo, o maior presente que o céu poderia ter dado. Apesar de ter estado tão perto, muitos o quiseram bem longe. Cristo fez tudo por todos, sabendo que muitos o rejeitariam. Porém, por causa de seu envolvimento, a morte e a separação de Deus já não devem mais ser o destino de todo homem. Cristo abriu a porta do céu para aquele que deseja se aproximar do seu Criador. Nosso Redentor abriu o caminho, de maneira que o mais pecador, necessitado, opresso e desprezado pode achar acesso ao Pai. Todos podem ter um lar nas mansões que Jesus foi preparar. O desejado de todas as nações, p. 113. Com essa porta aberta no céu, Jesus subiu para o santuário celestial, onde intercede por nós junto ao Pai, mas o ser humano não ficaria só. Cristo enviaria o Espírito Santo, o Consolador. Desde então, mais do que nunca, a terceira pessoa da Trindade tem tomado a iniciativa em relação à nossa salvação. Ele tem trabalhado para continuar a missão de Cristo e tornar Deus cada vez mais próximo e real na vida dos crentes. A obra do Espírito Santo é possibilitada quando você decide começar esse programa de madrugadas com Deus. É Ele quem tem conduzido essas mensagens, insistido num reavivamento e reforma da sua vida espiritual. Assim como no Éden, o Pai está de braços abertos para recebê-lo a cada manhã. Seja bem-vindo! A missão de Cristo em minha vida. A missão de Cristo por meio do Espírito Santo em minha vida hoje é manter-me unido ao Pai a cada momento, comunhão plena. Viver na certeza de que tudo que o pecado tirou de minha vida, Ele vai me restituir. Crer que Ele veio ao mundo para restaurar o caráter de Deus em minha vida. Permitir que minha vida reflita em todos os aspectos a vida de Cristo. Ser verdadeiramente liberto pela verdade que o mundo não conhece. Ter e compartilhar a vida em abundância, encontrada unicamente em Cristo. O desafio do Espírito Santo para mim hoje,
Viva a vida de fé dia a dia. Não se torne ansioso e preocupado com o tempo da tribulação, sofrendo de antemão. Não fique pensando, estou com medo e não permanecerei no dia do grande teste. Você deve viver o presente, um dia de cada vez, pois o amanhã não lhe pertence. Hoje você vence o eu, hoje você deve ter uma vida de oração. Hoje você deve combater o bom combate da fé, hoje você deve crer que Deus o abençoe. Ao obter a vitória sobre as trevas e a descrença, você preencherá os requisitos do Mestre e se tornará uma bênção para aqueles ao seu redor. Signs of the Times, 20 de outubro, 1887, p. 10. Meu compromisso: orar pela renovação do batismo com o Espírito Santo. Orar por meus amigos. Viver na presença de Cristo. Testemunhar acerca do Evangelho. Adorar a Deus com os dízimos e as ofertas, de forma sistemática e proporcional às rendas.